Bom dia, amados irmãos, em nome de Jesus, pessoal do EBD em casa, Escola Bíblica Dominical, mais um dia de quarentena, né, que nós estamos vivendo. O Senhor tem seus propósitos, Ele sabe muito bem o porquê e com quem Ele está tratando e como está tratando com cada um de nós, né? Nós vamos começar agora o primeiro livro de Reis e vamos falar um pouquinho do segundo, mas só um resumo, né? E nós vamos começar o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11, que fala sobre o reinado de Davi, certo? Vamos para completar o reinado de Davi. E aí, vamos orar primeiro, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha sobre nós com o Teu Santo Espírito e nos revele aquilo que Tu quiseres revelar acerca da Tua palavra, do livro primeiro livro de Reis. Em nome de Jesus, nos capacita, Pai, para entendermos a Tua palavra e que ela fique bem guardada dentro do nosso coração e dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que a gente seja praticante da Tua palavra e não somente ouvinte. É isso que nós pedimos ao Senhor e te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar do resumo do livro, primeiro livro de Reis, e o segundo. O autor é desconhecido. Se os estudiosos acham que é um profeta que viveu no tempo de Jeremias, quer dizer, bem depois de todos os reis, né? Quase chegando ao fim do reino de Judá, né? Mas ele fez um resumo, ele copiou da história dos reis de Judá, da história dos reis de Israel, né? E aí ele copiou isso tudo. Também tinha o livro da história do rei Salomão. Ele copiou isso tudo desses livros, né? Também deve ter sido informado por alguns fatos, algum documento oficial da época. E ele fez o livro, certo? E ele falou, né, que ele conta como os reis de Israel, que antigamente viviam uma relação de aliança com Deus, como é que os reis erravam, muitos deles ultrajavam, negavam, se apegavam a outros deuses, e por isso vinha juízo de Deus sobre cada um, né, individualmente, e depois, por fim, sobre toda a nação, certo? Todos os reis que ele fala são comparados a dois reis. Ao rei Davi, que era um rei que se apegou a Deus até o fim da sua vida, e o rei Jeroboão, que foi elevado rei depois, quando Roboão, filho de Salomão, permitiu até que fosse dividido o reino, né, entre Judá e Israel, com a atitude dele. E aí o que aconteceu? Os reis que são comparados a Jeroboão são os reis maus, os reis que largaram a Deus, né? E até essas exceções de reis, o rei Asa, rei Josafá, rei Ezequias e Josias, foram os únicos reis bons mesmo que seguiram a Deus, só que eles também tinham alguns defeitos, certo? Agora vamos então começar. Né? Esse Jeroboão era filho de Nebate, né? Que abandonou a aliança com Deus. Vamos começar o livro de primeiro livro de Reis, capítulo 1, até o capítulo 2, verso 11, certo? Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então, o rei sentia muito frio, então eles botavam muitas roupas no rei Davi, mas ele não aquecia. Então, foram procurar uma jovem e encontraram a Abisag, uma sunamita, para dormir com o rei, cuidar do rei, como uma cuidadora mesmo de idosos, mas ela não tinha relações sexuais com o rei respeitava, era como se fosse uma criada mesmo, né? Mas só que dormia com o rei para aquecê-lo, né? Aí Adonias, que foi o quarto filho de Davi, vendo que o rei Davi já estava velho, né,
e ele não quis que Salomão reinasse. Não, eu é que tenho o direito. Eu sou o primeiro filho agora, porque Aminon já morreu, porque Absalão matou, Absalão já morreu também, e Quileabe, que era o terceiro filho, né, também não se sabe o que aconteceu com ele, a Bíblia não comenta, acredita-se que ele tenha morrido, né, mas não se fala mais nada sobre ele. Então ele falou, não, eu que tenho o direito de ser rei. Então convocou 50 homens, 50 cavalos e cavaleiros, né? E aí a seguir na frente dele dizendo, Adonias é o novo rei. E aí ele fez, se juntou a ele o comandante do exército Joabe e Abiatar, o sacerdote. E aí ele quis fazer um sacrifício a Deus, né? Mandou imolar vários bois e animais cevados e chamou os irmãos dele, filhos do rei Davi, outros servos do rei Davi, e chamou Abiatar, e chamou Joabe, só não chamou Salomão, nem Batseba, e nem Natã, e nem Benaia. E aí se fazia esse sacrifício quando havia uma coroação real, quando alguém era instituído rei. E ele estava fazendo isso para si, né? Oferecendo sacrifícios para si na pedra da cobra, que fala pedra de Zoelete, que era considerada onde tinha uma fonte sagrada. Então ali ele tinha tudo pronto para ser elevado a rei. Ele tinha um sacerdote que apoiava, que teria que ter na coroação real, ele tinha um comandante do exército, né? Então, e ele tinha alguns homens com ele, né? Dos servos de Davi. Então, ele tinha tudo para ser elevado a rei ali, oficialmente falando, certo? Só que Natã ficou sabendo, o profeta Natã, vocês lembram do profeta Natã, que foi aquele que repreendeu Davi quando Davi estava no errou com Urias, errou com Batseba, né? Ele tanto repreendeu Davi, como agora ele se mostrou amigo de Davi, porque o verdadeiro amigo e o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele fala a verdade quando a pessoa está precisando ouvir a verdade que está no erro, e também ajuda numa hora de necessidade, alerta numa hora de necessidade, dá conselhos bons, avisa do mal que está vindo. Esse é o verdadeiro homem de Deus, esse é o verdadeiro profeta, esse é a verdadeira pessoa, que é o verdadeiro amigo, né? Então, ele chamou Batseba e falou assim, vai lá falar com o rei Davi, porque ele não está sabendo do que estava havendo. Será que ele não está sabendo que Adonias está querendo tomar o lugar de Salomão, que Deus tinha prometido a Davi que seria Salomão que reinaria no lugar dele? Será que Davi está sabendo disso? Aí lá foi Batseba falar com o rei e falou, né, com o rei, olha, Adonias tomou o lugar do meu filho Salomão, e se ele reinar mesmo, ele vai matar a minha Salomão. Aí, nesse meio tempo, o que ele combinou com ela, combinou com Natã, que deu o conselho para ela, falou, você falando, eu vou chegar, e você se retira, porque o certo era, quando um profeta de Deus ia falar com o rei, a esposa do rei tinha que sair, naquela época era assim o costume, então você sai que eu vou falar com o rei também. Então ele falou, não foi com repreensão ao rei, porque ele nem sabia se o rei sabia desse problema de Adonias ou não. Então ele agiu com cautela, com prudência, com reverência, não foi levando nenhuma palavra de Deus, foi apenas para alertar. Ele agiu bem prudentemente e para falar com o rei, porque ele não sabia se o rei tinha culpa ou não, ele falou com cautela, com diplomacia. E aí o rei não sabia, né? E o rei, então no versículo 28, capítulo 1, fala assim, chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele.
Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e falou: viva o rei, meu senhor, para sempre, né? Ela se prostrou com todo o coração dela, né? É assim que nós temos que nos prostrar diante do nosso rei Jesus, com todo o nosso coração, com toda a reverência, né? Embora ela era a esposa do rei, né? Mas ela se prostrou ali com toda a reverência. E a mesma coisa é um exemplo de como nós devemos fazer para com o nosso Rei Jesus, né? Nós somos a noiva, a esposa de Cristo, né? Mas como quando falarmos com Ele, temos que nos portar diante dEle com toda a reverência, nos inclinando o nosso coração perante Ele, com todo respeito, né? Em nome de Jesus, né? Então o Salomão falou assim, aliás, desculpa, Davi falou assim no capítulo 1, versículo 32, chamai-me a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta e Benaia. E eles se apresentaram ao rei, disse-lhe o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Gion. Gion era um outro lugar ali em Jerusalém, onde tinha uma fonte sagrada que falava a fonte da Virgem. Zadok subireis após ele e virá e se sentará no meu trono, pois ele é quem reinará no meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Né? Então Benaia, filho de Joabe, respondeu ao rei: amém, assim diga o Senhor, Deus de Israel, meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, né? Natã, Benaia, e fizeram conforme o rei falou, né? E aí fala que tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com grande clamor parecia fender-se a terra, né? Era tão forte o clamor que parecia que a terra estava balançando ali naquele lugar, né? Adonias e seus adeptos acabam ficando sabendo, né? Ficaram sabendo, que alarido é esse? Joabe também, que alarido é esse? Né? Abiatar. Aí chegou Jonatas, filho de Abiatar, e contou, né? É o Davi que mandou ungir como rei a Salomão, e já está sentado no trono, já ungiram a ele, né? Já tocaram a trombeta. O profeta Natã estava, Zadok e o Benaia, o comandante da guarda real, e todos os guardas reais, todos congratularam-se com o rei, apoiaram, e todo o povo se alegra e fica feliz, e o rei se inclinou sobre o seu leito também, sobre esse feito, e disse: bendito seja o Senhor Deus que deu hoje, no versículo 48, quem se assente no meu trono, né? E aí, o que aconteceu? Todo o povo que estava com Adonias fugiram com medo, né? Todos eles fugiram com medo. E aí, né, Adonias foi e, conforme fala no versículo 50, porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. O que significava? Ele foi até onde estava o tabernáculo e pegou nas pontas do altar. As pontas do altar era onde se colocavam amarrado o animal para ser imolado. Simbolizava que a pessoa que estava ali, que tinha feito um crime, estava pedindo misericórdia, né, a Deus, e pedindo misericórdia a quem o queria matar. E então simbolizava isso. Aí foi avisado a Salomão. Salomão falou: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá por terra, né? Aí enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este disse: vai para sua casa. Então ele fez isso, mas ele tinha culpa. Esse episódio fala em Êxodo
capítulo 21, versículo 14, que diz que a pessoa que tivesse matado, porém sem culpa, né, que poderia pegar nas pontas do altar, mas se não tivesse, se tivesse culpa, mesmo que tivesse pegando nas pontas do altar, teria que ser tirado dali e ser morto. Não adiantava que a misericórdia não ia ser para aquela pessoa. Hoje em dia, as pontas do altar são a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Hoje em dia a gente pode se apegar nas pontas do altar, né? Se apegar na cruz de Cristo, porque Jesus foi o animal, né? O animal não foi no lugar do animal imolado, né? De uma vez por todas, por nós, pela nossa culpa, né? Jesus, então a gente pode pegar na cruz de Cristo e se apegar a ela, né? Como para que haja misericórdia de Deus sobre nós, né? Mas tem que ser de coração. Aqui Adonias, ele estava fingindo que estava arrependido, né? Mas tem que ser também, muitas pessoas podem pegar na cruz de Cristo, dizer que é de Jesus, que aceitou o sacrifício dele, mas tem que ser de coração, não adianta ser da boca para fora. Ali Salomão deu uma oportunidade ao Adonias, né? Acreditou, mas o rei Jesus só vai nos tirar a culpa de nós se nos apegarmos à cruz dele com todo o nosso coração e totalmente arrependidos, né? E depois disso, né, no capítulo 2, fala sobre Davi, que chegou perto de morrer. Ele já sabia que ia morrer mesmo, estava no final da vida dele, né? E tem um fato aqui que eu não falei, que Adonias era um filho que Davi nunca repreendeu. E isso acontece, gente, a gente precisa repreender nossos filhos enquanto são crianças, enquanto estiver sob nosso cuidado, porque eles vão se dar mal lá na frente se a gente não repreendê-los, né? Tá falando aqui no versículo, capítulo 1, versículo... Seu pai jamais o repreendeu dizendo, por que procedes assim, né? Não se pode. Então, Davi começou a dar conselhos a Salomão, voltando para o capítulo 2, começou a dar conselhos a Salomão. Falou no versículo 2, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, você tenha coragem, Salomão, e ser homem, guarde os preceitos do Senhor, para andares nos seus caminhos, guardarem seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está na lei de Moisés, para que você prospere, né? Por quê? Quando a gente anda no caminho do Senhor, tudo vai prosperar na nossa vida. Essa prosperidade não é só de riqueza, porque Jesus falou que os pobres sempre terá. Ele falou, os pobres sempre tendes convosco, sempre terá pobres. Deus sabe quem pode ser pobre e quem pode ser rico. E que se alguém é pobre e quer ficar rico e nunca consegue, é porque de repente se for rico vai largar o Senhor. E o Senhor sabe, né? Você não vai dar um presente a um filho que ele vai se matar com aquele presente. Se você sabe que aquele filho vai se matar com aquele presente, você dá a um filho aquilo que vai ser para a bênção do filho. Então, se o teu filho pede uma faca para enfiar nele, você não vai dar, né? É a mesma coisa, Deus. Se você está pedindo uma riqueza a Deus, está pedindo uma prosperidade a mais a Deus e Deus não dá, não é porque Deus é mau, é porque Deus quer conservar a tua alma, que a gente não sabe o que está lá no nosso subconsciente e no profundo da nossa alma. Só Deus prescruta mentes e corações mais do que nós mesmos. Né? Para isso, um dos salmos que Davi fala é: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, que nem ele sabia todos os caminhos maus que ele tinha, certo? Nem ele sabia o que estava dentro dele que de repente desagradava a Deus. Tem um outro salmo também que ele fala assim: absolve-me das faltas que me são ocultas, porque nós não sabemos. Muitas faltas que nós temos, nós não nos damos conta dela. Nós não sabemos o quanto nós somos maus por dentro. Só Deus sabe, né? Então, por isso que a gente precisa estar quedado, pegando nas pontas do altar, mas de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, né?
temendo e tremendo, não nos achando melhor do que ninguém, não nos considerando melhor do que alguém, mas temendo e tremendo do nome dele, querendo verdadeiramente que o Senhor Jesus cresça e a gente diminua, né? Então, Davi só deu mais 3 conselhos para Salomão após falar sobre andar nos caminhos do Senhor, sobre Joabe, né, que matou Abner e matou a Amasa, porque Joabe matou Abner e Amasa no momento que não era de guerra, porque Amasa e Abner matou pessoas, e matou, por exemplo, Abner matou Azael, irmão de Joabe, foi na guerra, não foi fora da guerra. E Amasa foi porque foi convocado por Abisalão, era comandante do rei. Então estava na guerra, então matou sem ser na guerra, matou traiçoeiramente. Então Davi deu conselhos: você age prudentemente, tanto com Joabe quanto com Simei, que me amaldiçoou, né? Porque ele não queria que Salomão tivesse súditos que se rebelassem depois contra ele, né? E quanto a Barzilai, os filhos de Barzilai, ele falou: tem a benevolência dos filhos de Barzilai, porque ele foi bom para mim quando eu mais precisei, que estava fugindo de Abisalão, estava no deserto. E aí no versículo 10, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Assim foi o reinado de Davi. E aqui nós terminamos nossa aula de hoje, né, que fala sobre o final da vida de Davi e o reinado, o início do reinado de Salomão e os conselhos de Davi a Salomão. Tá bom? Então pegue nas pontas do altar, se apegue na cruz de Cristo, se apegue na cruz de Cristo, com todo o coração, com toda a sinceridade da sua alma, em nome de Jesus, e que Jesus cresça e a gente diminua. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E que vivamos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.